porque o médico hoje em dia ele é sobrecarregado demais. E muito da sobrecarga dele é tarefa repetitiva, é burocracia, são coisas que a IA pode assumir com eficiência. Quando a gente usa a IA para fazer uma avaliação estratégica de negócios médicos, de carreira médica, a gente consegue ter aquelas ideias, aquelas epifanias, quando a gente diz, caramba, por que eu não pensei nisso antes? O meio médico, por mais que seja um meio de muita oportunidade para a inteligência artificial, ele também traz suas barreiras no seguinte sentido, é um meio extremamente regulado. Tem IAs que dão laudo de biópsia com mais assertividade do que um médico, mas elas não podem ser autônomas ainda. Imagina que daqui a 2 ou 3 anos você tem um robô na sua casa. Você concorda comigo que esse robô vai ter capacidade técnica de aferir sua temperatura? Sim. E de aferir sua pressão? Também. Você concorda comigo que ele sabe mais da tua vida do que o médico que te acompanha desde pequeno? Ele está te acompanhando todos os dias. Fala, lendários! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Hackathon Lendário e hoje a gente vai conversar com o Felipe Marinho. O Felipe que é médico, empresário, estrategista de inovação. Felipe, é um prazer ter você aqui, cara. O prazer é todo meu, Zuko. Prazer falar com você, prazer falar para todo mundo aqui da academia e para todos os outros que nos ouvem, né? Só uma pequena correção. O Felipe já está migrando. Então, essa parte de médico, ela faz parte de mim, mas ela não faz mais parte do que eu faço hoje em dia, porque hoje em dia eu praticamente dedico mais de 90% do meu tempo apenas para inteligência artificial. Que massa, cara. E antes de começar um pouco, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, ainda mais que você está nesse processo de transição. Como que você, a tua jornada na saúde e como você se interessou pela saúde, como você veio parar aqui, né? Eu acho que eu fui jogado na saúde por um acontecimento natural de eventos da minha vida. Meu pai e minha mãe são médicos. E eu sei que não é obrigação eu seguir a carreira deles, mas eu sempre me identifiquei com essa carreira porque eu tinha meu pai e minha mãe como heróis. E queira ou não, é uma carreira cheia de virtuosidade, de uma aura muito legal. E uma das coisas que também me impulsionou para essa carreira foi a possibilidade de ganho financeiro. Tá? Isso sempre foi importante para mim, porque, queira ou não, eu sempre fui muito pragmático. Eu quero ter uma vida decente, boa, com qualidade e fazendo o que eu gosto. Então, eu consegui juntar tudo isso na medicina. Fiz uma faculdade de medicina onde eu quis, eu fiz residência nos hospitais que eu quis, em São Paulo, morei 7 anos em São Paulo, me especializando. Tenho 3 títulos de especialidade. E depois desse tempo todo, eu resolvi voltar para minha cidade natal, que é Natal, e me estabeleci lá profissionalmente. Na minha profissão, eu sou muito inquieto, então eu escolhi uma especialidade que me permitia navegar em várias áreas diferentes. Mas eu gosto de algo muito dinâmico. Qual que é a especialidade que você escolheu? Eu sou pneumologista e medicina intensiva, intensivista. Né? Então eu faço essas 2 coisas e eu escolhi esses ramos porque isso me permitia ter uma diversidade de atividade. Eu não gosto de coisa monótona, repetitiva, rotina, e isso me cansa e não me estimula. Então, eu gostava muito de paciente internado, de paciente crítico, paciente grave, porque isso trazia um dinamismo que me fazia muito bem. No meio dessa jornada, eu tive algumas posições de destaque e de gestão dentro da saúde, fazer gestão de equipes, fiz gestão de unidades de terapia intensiva e terminei, inclusive, sendo diretor de um hospital meses antes da pandemia chegar. Então, todo o período crítico da pandemia, eu passei à frente de um serviço que precisou ser reformulado, a gente precisou ampliar leitos de UTI, a gente precisou recriar protocolos, fazer treinamentos, enfim, tudo aquilo que aconteceu na pandemia. Foi a época de maior crescimento profissional e também foi uma grande época de crescimento pessoal para mim. Isso me permitiu, depois desse crescimento pessoal, né, colocar na balança todos os valores que eu tinha acumulado durante a vida e eu já tinha uma necessidade, uma vontade de repensar minha trajetória profissional. E eu acho que isso tudo chegou junto com esse movimento da IA e terminou me pegando nesse momento de amadurecimento, sabe? Uma convergência de vários fatores que aconteceram ao mesmo tempo, né? Sim, uma convergência. E eu sempre gostei muito de tecnologia também. Por mais que eu tenha entrado numa área de medicina, eu sempre tive um pezinho na tecnologia. Lá mesmo no hospital que eu trabalhava, onde eu era diarista de UTI, eu desenvolvi um software para fazer evolução de pacientes, numa época que era muito complicado fazer software, né? Então eu consegui juntar algumas ferramentas ali e consegui fazer uma coisinha para conseguir otimizar meu trabalho, né? Então, eu sempre gostei.
mas eu me permiti mergulhar fundo mesmo quando eu deixei de ser diretor de hospital, voltei a minha atenção à minha clínica. Eu sou sócio de uma clínica que tem 30 médicos lá dentro, não são 30 sócios, mas são 30 médicos que trabalham dentro da nossa clínica. E a gente tem os problemas que qualquer clínica médica atravessa, especialmente ligados à marcação de consultas, né, confirmação de agenda e a gestão desse fluxo todo de pacientes. Esse é um processo extremamente manual de todas as clínicas. E aí você provavelmente já sofreu com isso quando precisou marcar alguma consulta. A gente já saiu atrás de soluções em muitos anos. Então, eu já contratei chatbot, já troquei meu sistema de gestão da clínica. Sempre tinha uma promessa de que vai ter uma automação, vai ter um jeito mais fácil de marcar, vai ter um site para marcar, ou vai ter um chatbot que consegue marcar lá na minha agenda. Existe um mercado, né, que vende para essas dores. Existe. O problema é que todas as soluções que eu testei só aumentava o meu problema, porque eles aceleram uma fase de captação de clientes sem resolver o problema que o cliente tem, que é marcar. As ferramentas não conseguem marcar e resolver o problema diretamente. Quando eu vi que a IA era uma plataforma, era um sistema tecnológico que permitia uma conversa fluida, cara, isso aqui vai ser o caminho. E aí, por curiosidade, eu comecei a mergulhar e estudar esse caminho. Foi aí que eu descobri o que era uma API, o que era integração de sistemas e, como curioso, eu comecei a construir essa integração e conectar isso com a inteligência artificial para fazer uma conversa na ponta. Então, eu descobri que eu conseguia criar a solução para mim. Eu rodei um primeiro MVP em abril do ano passado, então tem praticamente um ano. Esse MVP tinha vários probleminhas, né? Teve até cliente que foi lá bravo na clínica, foi legal, porque eu escolhi o nome da minha assistente virtual, um nome que não tinha na clínica. Nenhum funcionário compartilhava esse nome, que era para exatamente eu identificar. Não confundir. Se alguém falasse desse atendimento, eu já sabia como. Eu quero falar com a Fernanda, porque a Fernanda é a minha assistente virtual. Eu já sabia, deu rolo com alguma coisa lá. Então, a Fernanda, na sua primeira versão, meu primeiro MVP, ele tinha alguns gargalos, tinha algum problema de resolver o problema do cliente, mas a gente já conseguia marcar mais ou menos 40%, 50% das consultas de forma automática. Isso, para mim, foi espetacular. Quando eu entendi que isso ia acontecer de verdade, eu fiz uma segunda versão em outra plataforma, mais robusta, com um fluxo muito mais maduro. Eu recriei ele do zero. E você foi fazendo essas implementações sozinho ou você já tinha gente para contar? Nunca tive ninguém. Eu fiz tudo de ponta a ponta sozinho. Então, aprendi as ferramentas. Depois que eu entrei na formação, eu acelerei demais o processo de criação. Porque todos os problemas que eu tinha, todo o conhecimento que eu precisava, estava lá dentro e de forma estruturada. Então, eu precisava entender mais de API. Peguei lá as aulas do Make e fui aprender API. Eu precisava da integração, né? Vi como é que acontecia isso no Make. Precisava de uma ferramenta de chatbot mais robusta. Tem tudo no Nicochete lá. Então, eu consegui dentro lá juntar as ferramentas que eu precisava e criar isso. Depois que eu fiz isso rodar, eu fiquei maravilhado com a solução que ficou muito boa de fato. E aí eu comecei a agregar funcionalidades nessa solução. Inicialmente, eu tinha brincado muito só com integração e um fluxo de conversa. Depois eu liguei um assistente para fazer a parte conversacional, explicar tudo da clínica. Depois eu coloquei ferramentas nessa assistente. Então, ela conseguia ir lá, saber o horário do médico, se tem vaga, se não tem, se atende o convênio que o paciente quer, se atende criança, porque era o filho, a marcação era para o filho, e eu conseguia fazer com que ele conferisse e devolvia para o paciente em tempo real. Isso ficou espetacular. O segundo passo foi colocar a confirmação de agenda. Eu comecei a rodar automaticamente. Esse era um trabalho que várias pessoas da clínica se dividiam para poder executar na véspera. Mandar o WhatsApp para todo mundo para confirmar quem vai e quem não vai. Quem não vai, eu tenho que tirar da agenda e já botar um encaixe ou antecipar a consulta de alguém. E esse é um trabalho manual que demora, gasta muito tempo humano. Eu comecei a fazer isso automático também. Eu criei um fluxo de confirmação de agenda com um botão, o cliente confirma ou cancela. Fazendo isso, eu já pensei, poxa, por que eu não posso fazer a gestão da fila de encaixe automaticamente? Então, eu comecei a cadastrar os pacientes. Não tenho vaga para esse médico, você quer ficar na fila? O cara, quero.
botava ele numa fila. Tu sempre foi com a cabeça de resolver um problema por vez, Um problema por vez. Você não pode querer resolver tudo de uma vez só. Não dá certo, porque aí você tem uma coisa muito complexa. Mas depois que está rodando a fase 1, rodou bem, passa para 2, para 3 e vai seguindo. Então, hoje a gente faz gestão de fila, confirmação de agenda e pesquisa de satisfação. Fazendo tudo isso, eu consegui tirar da minha orelha a reclamação que eu recebia dos pacientes, dos colaboradores, principalmente do meu cliente, que é o médico que aluga minha sala para mim. Então, esse cara reclamava demais. Os pacientes só reclamam, não conseguem marcar, tá? Então, isso acabou. Automaticamente, eu comecei a perceber outra coisa. Eu comecei a perceber que eu estava marcando um exame que eu desejava, eu estava tendo uma agenda mais cheia, menos vaga, e isso é muito interessante para mim, porque eu comecei a aumentar faturamento sem perceber. E aí eu comecei, caramba, o que está acontecendo? Eu fui entender que os pacientes que estavam chegando para mim não eram meus pacientes, eram pacientes externos. Eles só não chegavam antes para mim porque minha marcação era caótica. Você tinha ineficiência. Ineficiência. Quando eu trouxe eficiência para a marcação, eu comecei a marcar o que me interessava. E aí, nessa época, eu tinha 3 aparelhos para fazer um exame que chama polissonografia, um exame do sono. Nós hoje estamos com 9 aparelhos, eu acho. E a gente está conseguindo encher essa agenda com essa demanda externa. Aí, quando eu percebi isso, eu fui mudar meu Google, fui me posicionar meu site melhor, palavras-chave, aquela coisa, porque agora eu tenho um fluxo de pacientes organicamente que está chegando para mim, sem eu gastar tráfego, e eu estou tendo eficiência na marcação. Então, eu tanto tive redução de custo com a operação da marcação, quanto tive aumento de faturamento. Aí, depois que isso tudo aconteceu, eu já tinha entendido que eu ia trabalhar com inteligência artificial. Hoje, a nossa clínica faz alguns outros processos automáticos. Eu tenho a emissão de laudo de exame, um exame que chama prova de função pulmonar. Hoje, ele é semi-automático. O médico faz a conferência final, porque a gente ainda precisa desse olhar do médico para poder lançar o laudo no sistema e liberar para o paciente automaticamente. Mas esse processo era todo manual. Envolvia impressão do exame, tinha que esperar um médico ir num horário específico para olhar o exame, avaliar o exame, dar o laudo na mão, a caneta, carimbar, devolver para a secretária para a gente colocar numa pastinha e guardar na recepção até que o paciente pudesse ir qualquer dia pegar o exame. E como que é agora? Hoje, a gente pega o PDF que a máquina libera, roda num fluxo que extrai os dados do exame, trata o dado do exame, analisa o resultado do exame, gera um PDF do laudo pronto, o médico só confere o exame, o laudo e dá um ok. Quando esse ok está dado, a gente já avisa pelo WhatsApp para o paciente que o exame está pronto e já envia. Então ficou muito mais rápido também para o paciente. Ficou extremamente rápido e muito mais cômodo, porque o paciente agora recebe o exame no WhatsApp direto. Isso é um diferencial gigante. Gigante, em poucos minutos. Isso tudo acontece. Né? Então, eu economizei tempo do médico, aumentei muito a eficiência e agora eu tenho até outra frente para atacar, né? Posso até ter esse exame marcado com mais frequência, agora eu tenho que trabalhar isso. E você sabe qual que é a taxa de assertividade desse... Sei sim. No começo, eu mesmo fiz a avaliação de todos os laudos até conseguir ajustar esse fluxo e deixar ele bem bonitinho. No começo, eu tinha ali, de cada 10 exames, eu precisava corrigir 1. Tá? Então, 10% de erro. Depois que eu refinei tudo isso, eu estou tendo uma taxa de erro de 0. Nas últimas 3 semanas, eu não tive nenhuma correção de exame, a IA acertou todos os exames. E como você vê a aplicação dos médicos na área da saúde com inteligência artificial? Você vê que o mercado ainda está muito distante de olhar para essa tecnologia? Você vê que tem algumas objeções de perda de humanização? Como você vê isso? Eu acho, Zuko, que até o ano passado esse discurso aparecia com frequência. Não sei exatamente o que aconteceu esse ano. Esse ano eu estou vendo que as pessoas caíram em si, que a IA é uma necessidade. Quem está fora da IA está fora do jogo. Tá? Então, eu estou percebendo um movimento grande das pessoas querendo se inteirar do que está acontecendo com a IA, o que você está fazendo com a IA, eu preciso aprender IA, deixa eu colar em você, me ensina o que você sabe, porque as pessoas querem usar. Muitas vezes, elas querem usar sem um propósito claro, elas acham que a IA é só aquela ferramentinha simples que já está pronta. Elas têm dificuldade em materializar. O que é essa IA? Não entende o fluxo todo, né? Onde você pode colocar dentro de um processo. Porque a IA
é uma coisa muito abstrata mesmo, né? As pessoas conseguem entender a ferramenta. Olha, essa ferramenta trabalha com IA e ela faz isso. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que é IA e alcançar o desdobramento que a IA vai... A transformação que a IA vai trazer para o mundo. Mas o que eu vejo? Eu acho que o médico perdeu o medo da IA. Perdeu o medo porque ele já entendeu que praticamente sempre a IA é um assistente, é um superpoder que vai te auxiliar a ser mais produtivo, mais eficiente, entregar um trabalho muito melhor do que você entregaria sozinho, porque o médico hoje em dia ele é sobrecarregado demais. E muito da sobrecarga dele é tarefa repetitiva, é burocracia, são coisas que a IA pode assumir com eficiência, né? Uhum. E agora que você já tem resultados expressivos dentro da tua clínica, você está levando esse serviço para fora, ajudando outras clínicas a implementar a inteligência artificial? Eu tinha muito essa vontade de executar um plano para fazer isso com eficiência, Zuko, e eu demorei um tempo para amadurecer a ideia. E aí eu consegui entender o seguinte: a IA ela é muito mais poderosa do que essas ferramentas simples conseguem demonstrar. Uhum. O poder da IA que a gente tem hoje, no nível que a IA está, ela é um superpoder, mas para ser usado num campo que as pessoas estão usando muito pouco, que é o nível estratégico da coisa. Então, quando a gente usa a IA para fazer uma avaliação estratégica de negócios médicos, de carreira médica, a gente consegue ter aquelas ideias, aquelas epifanias, quando a gente diz, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Tudo isso faz sentido. Porque a primeira vez que você ouve falar de IA na medicina, você acha que você vai ser atendido por um robô, mas não é isso. Não é isso. É nos processos internos das clínicas, dos hospitais. Exatamente. O exemplo básico é esse do exame que eu automatizei o laudo. Em vez de eu pensar que uma IA vai pegar o exame lá no computador e entregar o laudo lá na outra ponta para o paciente, de forma autônoma, sozinha, cara, não é isso. É pegar boa parte desse processo que é burocrático, que é repetitivo, que é manual, e deixar a IA fazer. E eu só chuto pro gol quando a bola já tá no canto certo. E o mais interessante é que os médicos na faculdade, eles não aprendem a fazer a parte de gestão de uma clínica, né? Exato. Esse é um problema e a IA, ela tem todo esse conhecimento embutido lá Então dentro. você pode ser mais médico. Exatamente. E esse é o meu papel hoje. Eu amadureci todas as ideias que borbulhavam na minha cabeça e a ideia não é levar só para a clínica ferramentas simples que eu já tenho. É muito mais, é analisar estrategicamente quem é a pessoa, que é os donos da clínica, quem são essas pessoas, quem é essa clínica, para onde ela quer ir e fazer a IA me ajudar a traçar um plano para essa pessoa chegar lá. Eventualmente, a ferramenta de IA que pode ser incorporada nesse negócio nem é médica, às vezes é uma ferramenta financeira. Às vezes é uma ferramenta que não é uma ferramenta de marcação de consulta, mas sim uma ferramenta para fazer o acompanhamento no pós-operatório, para aumentar o LTV de um cliente especial. Fazer que tem recorrência para fazer follow-up, para fazer ele voltar na consulta no tempo certo e não esperar ele piorar para ele vir e marcar a consulta. Então, dependendo do negócio médico, talvez a estratégia seja trabalhar o pós-consulta, não pré-consulta como eu fiz na minha clínica. Né? Uhum. Dependendo da estratégia, talvez eu precise entregar ferramentas que melhorem o atendimento do médico ou facilite a burocracia na confecção de documentos, de laudos, de acompanhamento no paciente no hospital. Então, isso vai ser individualizado para cada caso. Então, hoje, o meu produto principal é fazer análise estratégica de médicos, carreiras médicas e negócios médicos para aplicar a IA de forma inteligente para que eles realmente aumentem a produtividade e eficiência. Uhum. E quais são os resultados mais comuns aí que suas estratégias de inovação acabam trazendo para as clínicas? Normalmente, os resultados eles costumam aparecer em curto e médio prazo, em médio prazo, mas eles envolvem redução de custo, porque a gente termina facilitando o trabalho manual de tarefas repetitivas. E a gente também aumenta a percepção de valor entregue para o paciente. Isso permite com que o médico suba de nível no seu posicionamento. Consiga aí, de fato, entregar mais valor no que ele já faz, entregando
documentos de mais qualidade, um atendimento de mais qualidade no pós-consulta, um acolhimento melhor, um tira-dúvidas automático que possa estar sempre presente e disponível para o paciente. Fazendo tudo isso, ele tem muitos ganhos. Ele tanto pode cuidar melhor da sua base de clientes, como ele pode mudar de nível e mirar uma base de clientes que ele não tinha e que ele quer ter. Um ticket mais alto ou... Porque ele vai ter mais tempo para isso, né? Ele vai ter mais tempo para isso e vai estar entregando mais qualidade. Fazendo isso, ele consegue mudar de status. Uhum. E quais são as principais barreiras que esses médicos, essas clínicas têm para a adoção da inteligência artificial ou de novas tecnologias? Zuco, que é legal isso, porque quando eu estava desenhando meu produto, essa sua pergunta é muito legal. Eu fiz uma série de entrevistas porque na hora de criar esse produto, eu entendi que ele se parecia muito com um modelo de startup. Então eu precisava, eu não queria levar todos os meus preconceitos e achismos para a construção do produto. Então eu fiz uma série de entrevistas com vários médicos e um roteiro detalhado para tentar entender as dores, os problemas e que tipo de solução ele já usava. E analisou isso com IA depois. E depois a gente analisou isso tudo com IA. E aí a gente tem hoje mapeado quais são esses problemas, essas dores. E eu consegui entender uma coisa que faz muito sentido de olhar. Praticamente todos os médicos têm as suas clínicas como um passivo atrelado. Essas clínicas, a gente olha, nossa, que clínica bonita. Esse médico deve ganhar muito dinheiro nessa clínica. A verdade é que esse médico gasta muito dinheiro nessa clínica. Ele não tira dinheiro da clínica. A clínica é uma obrigação. Ele precisa ter a clínica para atender. O que gera dinheiro para o médico? Sua hora de trabalho. E aí, a IA entra onde nisso tudo? A IA entra na operação da clínica, deixar ela mais enxuta, mais eficiente, mais produtiva, para ele gastar menos. Porque dinheiro ele não está tirando, ele só tira dinheiro nessa clínica quando ele escala para uma estrutura maior. E aí a gente consegue otimizar o trabalho aqui dentro para gastar menos. E a gente consegue otimizar muito o trabalho do médico para reposicionar ele melhor e fazer ele fazer a sua hora de trabalho valer mais. Então, a IA pode entrar estrategicamente para trabalhar esses dois braços. Que massa, cara. E como que tem sido a recepção dos teus colegas? Você falou que muita gente veio atrás de você, entendeu o que você estava fazendo e as pessoas olhando para esse mundo. Como tem sido essa recepção dos profissionais? Essa recepção tem sido legal. Tenho dado alguns feedbacks depois dessas entrevistas. A receptividade das ideias é muito boa, mas tem muita gente que ainda não alcança a IA no nível estratégico. Eu entendo que esse meu público ele tem uma jornada a percorrer para aumentar o seu nível de consciência sobre esse produto e sobre esse problema. O que eu estou planejando já é, daqui a algumas semanas, eu vou fazer um workshop lá na minha cidade, presencial, para mostrar a potencialidade e ensinar as pessoas a usarem desde o fundamento da IA até usos práticos mais avançados e, inclusive, como elas podem usar a IA para se atualizar, para aprender dentro da medicina o que elas precisam aprender. Fazendo isso, eu vou aumentar o nível de consciência dessas pessoas do uso prático da IA, não só na sua vida profissional, mas também nos seus negócios. E aí eu acho que depois disso eu vou quebrando algumas barreiras e vou conseguir cada vez mais aplicar isso que eu estou fazendo para outros negócios e para outros médicos replicando essa solução. Cara, muito legal. Eu queria entender como que você vê quais são as maiores oportunidades no setor da saúde no Brasil para os próximos anos com inovação e tecnologia. As maiores oportunidades, eu acho que a gente tem muitas barreiras também, não só oportunidades. Eu acho que o meio médico, ele é um meio, por mais que... O meio médico, por mais que seja um meio de muita oportunidade para a inteligência artificial, ele também traz suas barreiras no seguinte sentido: é um meio extremamente regulado. Sim, é isso que eu queria perguntar. Então, existe uma preocupação enorme sobre os dados que trafegam para a IA. São dados sensíveis, tem muito dado de doença, de saúde, coisas muito específicas de cada paciente. E nós temos um país que tem uma legislação que dificulta muito o uso desses dados, né? Claro, por proteção mesmo, mas dificulta. E o que a gente percebe é que as grandes instituições de saúde, elas têm dificuldade de aplicar inteligência artificial por essa grande barreira. É como se você... Eu gosto desse paralelo. As tecnologias do passado, elas sempre nasceram em esferas governamentais
e militares. Para depois ir para o privado. Para depois ir para o privado, para grandes instituições, para depois ir para pessoas escolhidas dentro da sociedade, para depois ir para o usuário comum. A gente viu isso acontecer com a internet, com o computador, com o GPS, com qualquer tecnologia que a gente possa lembrar. A própria saúde foi assim, né? Sempre. A saúde também, né? Mas com a IA, isso inverteu. Quem está usando a IA de forma livre... É quem não tem burocracia. É quem não tem burocracia. É o usuário comum, é o cara da ponta. O cara que está no meio aqui, as empresas, não estão conseguindo integrar a IA de forma eficiente. Para realmente melhorarem seus processos, aumentar a eficiência. Tá achando que tem muita dificuldade por conta da LGPD, tratamento de dados, processamento, tudo isso. Então, os negócios de saúde de grande porte têm dificuldade. Eu não estou conseguindo enxergar a aplicação na escala que a gente poderia ter nesses negócios, né? A gente vê alguns relatos de algumas soluções que são espetaculares. Por exemplo, tem IAs que conseguem dar laudos de exame de imagem com mais precisão do que o médico, mas elas não conseguem ser autônomas ainda pela legislação. Então, elas apoiam o médico nisso. Tem IAs que dão laudo de biópsia com mais assertividade do que o médico, mas elas não podem ser autônomas ainda. E todas essas IAs são IAs dedicadas, que elas precisam ser trabalhadas ou tratadas com grande quantidade de dados e precisam trabalhar dados sensíveis de pacientes. Então, como que você faz isso de um jeito aberto, onde o dado trafega livremente na internet? Essa é uma dificuldade que eles têm. Quem consegue aplicar isso são instituições de grande porte que conseguem fazer as suas IAs dedicadas, próprias para um fim específico. Então, tem muita coisa para acontecer dentro da medicina, não só nessa parte de diagnóstico, mas também tem na parte de desenvolvimento de terapias novas, de medicamentos, de pesquisa. Tudo isso, a IA, eu acho que vai dar uma alavancada gigantesca, um salto gigantesco na nossa saúde para um futuro breve. Não acho que isso vai demorar. Mas eu acho que as instituições brasileiras têm muita dificuldade em aplicar isso no nosso cenário. E você tem acompanhado esse movimento fora do Brasil, em outros países, da adoção da inteligência artificial? Eu tenho muita curiosidade nisso, até porque existe um interesse meu de passar um tempo fora do país. E eu já estou me conectando com o mercado para entender o que está acontecendo lá fora, especialmente o mercado americano. Eu acho que o Brasil, nessa confusão toda, tem experiências com IA que estão no mesmo nível do que está acontecendo lá fora. Eu não vejo nada lá fora acontecendo que mostre, nossa, como a gente está descolado disso, né? Até porque as experiências que a gente está vendo acontecer, elas estão acontecendo fora das grandes corporações, né? As grandes corporações internacionais, elas já estão trabalhando o IA nesse sentido que a gente falou recentemente, de diagnóstico por imagem, de alguns diagnósticos de patologia, mas algumas trabalham também com medicina preditiva. E aí, essa medicina preditiva, ela já está sendo aplicada de forma até anterior a chegada de IA para a gente. Então, já tem hospital que trabalha ocupação de leito, dimensionamento de equipes, tudo baseado de forma preditiva, em feriados, se tem jogos perto, se tem eventos de shows perto do hospital. Então, ele já consegue usar esses dados de forma preditiva para alocar mais leito clínico, mais leito de UTI. E para diagnósticos também, né? E para diagnóstico também, e para predizer gravidade de paciente que está internando. Então, tem alguns sistemas preditivos que já dizem, olha, esse paciente que está internando com pneumonia vai ficar 2 dias. O paciente do lado, que é diabético, que tem problema de coração, tem problema de rim, vai ficar 8,3 dias. Então, essa predição de dados já acontece na medicina. Isso não é amplamente difundido ainda no Brasil. Algumas instituições já fazem uso disso. Mas eu acho que com o passar dos próximos anos isso vai ficar mais fácil ainda. E como que você vê a questão da educação e da formação de novos profissionais da medicina no Brasil? Porque como a gente pode ver, o mercado está criando novas coisas e soluções que isso não está sendo repassado para quem está se formando hoje. Sim. E como você vê que deve ter essa mudança na educação, ainda mais com tantas faculdades e tantas pessoas entrando para a medicina hoje em dia? Eu teria muito receio de estar fazendo medicina hoje, porque eu teria dificuldade de escolher para onde que eu ia me guiar dentro da medicina.
Há alguns anos atrás, quando eu fui fazer residência, uma das especialidades mais requisitadas era radiologia. É uma das mais concorridas. Que agora é a primeira que... Eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos que me falou, Felipe, ficam algumas vagas sem ser preenchidas aqui para residência de radiologia. Os médicos não querem mais. Porque eles já perceberam, a IA vai dominar isso. Só que tem muita coisa na medicina que a gente ainda não entendeu o que a IA vai dominar. Se você imaginar, Zuko, que daqui a 2 ou 3 anos a gente vai começar um processo de massificação dos robôs dentro da casa, imagina que daqui a 2 ou 3 anos você tem um robô na sua casa. Você concorda comigo que esse robô vai ter capacidade técnica de aferir sua temperatura? Sim. E de aferir sua pressão? Também. E de fazer a ausculta do seu pulmão para ver se tem algum barulho estranho? Também. Você concorda comigo que ele sabe mais da tua vida do que o médico que te acompanha desde pequeno? Ele está te acompanhando todos os dias. E você também tem... Ele não esquece. Ele não esquece. E você também vai concordar comigo que ele vai saber mais de você nos últimos 5 dias do que o que você contaria para o médico do pronto-socorro. Então vamos dizer agora nesse cenário que você está tossindo e teve uma febre. Esse robô tem mais capacidade de dizer que você tem uma pneumonia e precisa começar um antibiótico do que o médico que você vai no pronto-socorro. Concorda? Concordo. A medicina vai mudar de um jeito que a gente não conseguiu entender ainda. Tem coisas que vão se desdobrar que a gente não consegue ver no futuro o que vai acontecer. Então, provavelmente nós teremos um médico em casa em tempo integral, quando o robô chegar. A legislação permitirá que ele funcione como médico? Provavelmente não. Então, mas é incerto saber como essas peças vão se encaixar, né? E que especialidade vai sofrer, que especialidade vai ser privilegiada de sofrer menos com a robotização e atização das coisas. Talvez especialidades muito específicas, como aquele cirurgião que faz cirurgia intraútero, ou seja, aquele bebezinho que tem uma malformação, eu preciso fazer uma cirurgia dentro do útero para permitir que ele nasça com vida e faça um tratamento eficiente depois que nascer. Esse cara, que é extremamente específico, talvez ele não exista mais daqui a 1 década, porque o robô fará essa cirurgia com maestria. Mas aquele cara que é talvez um médico de família, que vai em casa, que pega na mão, Contato. que tem um contato, que cria vínculo, cria laço, cria segurança, esse cara talvez esteja mais protegido no futuro do que o super especialista de hoje. É muito difícil saber que tipo de especialidade vai realmente sofrer. Dá para imaginar, né? Especialidades muito ligadas a dados, como a própria radiologia, elas vão ser engolidas pela inteligência artificial. Isso já está sendo, já está acontecendo, né? Hoje, um médico consegue fazer o que 5 fariam antes, porque ele está potencializado pela IA. E outras especialidades vão sofrer com isso também. E quando o robô chegar? Isso muda o jogo completamente. Porque agora, além de você ter um médico em casa, você vai ter robôs específicos para fazer tarefas específicas que os médicos fazem hoje. Cada vez mais a gente está jogando o médico para o canto que é do médico. Isso é bom. A gente está tirando sobrecarga burocrática do médico, sobrecarga repetitiva do médico e está dizendo para ele, cara, vai lá, segura a mão do paciente, fica do lado dele, conversa, deixa ele chorar no seu ombro. Mesmo que você não tenha nada para dizer, fica lá do lado. Tá, esse é teu canto. É cuidar como você fazia há 100 anos atrás, né? Quando a gente não modernizou a medicina. A gente não sabia o que fazer, né? Exatamente. Então, cada vez mais eu vejo que a gente vai devolver o médico para essa posição humanizada. E a tecnologia vai avançar e tomar conta das outras coisas e o médico que hoje pode a gente ser o supervisor do que está acontecendo, né? O grande orquestrador dos processos ali de pegar o que o robô vai fazer e trazer para o paciente, fazer essa ponte, né? Ou não. Quem sabe quem vai orquestrar não é o robô, não é a IA. Veja, hoje no hospital tem alguns protocolos que a gente usa para predizer o paciente que está piorando rápido. Então, imagina que você tem lá o teu parente, ele está internado com aquela pneumonia que a gente falou. Ele internou lá no apartamento, na enfermaria, está sendo bem cuidado. Antes que ele piore e de madrugada fique com a pressão baixa, muito cansado, precisando de oxigênio e tenha que ir rapidamente para a UTI,
Se a gente começar a acompanhar os sinais vitais dele com frequência, em algum momento a gente vai pegar um coração que acelerou, uma pressão que começou a cair, o débito do xixi caiu um pouco também. Essa combinação de variáveis que aconteceu já tem que sinalizar esse paciente está piorando. É o que está embaixo do iceberg. Você não viu ainda ele piorar, porque você só verá o iceberg quando o negócio está muito feio, tá? Mas a piora já começou. Então, corre, avalia e considere trocar ele de unidade para ele ir para UTI antes de ele piorar. Isso já existe. Alguns hospitais já fazem essa avaliação sistematicamente. Mas concorda comigo que a IA tem capacidade de fazer isso, avaliando não só esses 3 parâmetros, mas exame de laboratório, toda a medicação que está sendo dada, tudo o que está acontecendo com ele de forma ampla e de forma irrestrita, dentro de todo o prontuário médico, dentro de todo o histórico dele, qual é o poder que a IA vai ter juntando tudo isso? Imenso. A IA vai ter como predizer as coisas com mais precisão do que o médico tem como predizer. A IA tem como olhar aquela prescrição cheia de medicamentos e entender as interações que o médico não captou. De entender que o dano do rim pode estar sendo causado por uma combinação de remédios que ele não se ligou que isso pode estar acontecendo. Então, a IA, você falou que o médico talvez seja o grande orquestrador, talvez o grande orquestrador seja a avaliação da inteligência artificial, que vai sempre estar apontando para o médico, olha isso melhor, vai por esse caminho, considere trocar um antibiótico, peça novos exames, né? Então, talvez a gente... de fato, é muito estimulante conversar sobre isso, porque é até imprevisível o que vai acontecer, porque a IA está avançando muito rápido. Mas eu não sei se todo esse cenário que eu estou pintando é um cenário real, porque a gente tem um mercado de saúde extremamente regulado. E a gente tem muita dificuldade de implementar inteligência artificial Vai ter tecnologia. muita resistência dos conselhos também, né? Tem resistência dos conselhos, porque em ponto da briga de classe, claro, resguardo de mercado, mas a gente tem um mercado muito regulamentado. A ANS, o CFM, a própria legislação, a LGPD, impedem que a gente entre dentro desse sistema, desse ecossistema, com essa forma que eu estou falando para vocês. Tão tecnológica, tão avançada. O sistema mesmo se blinda e se protege contra a entrada da IA para otimizar. Mas se isso não acontece aqui, isso acontece fora. E quando a gente vê essas experiências acontecerem fora e essas experiências forem bem-sucedidas, a gente vai ter uma pressão de incorporação disso aqui também. Então, eu acho que isso é um movimento que está acontecendo mundialmente e é possível que a gente veja muitos ganhos na saúde em breve, né? Sem contar os ganhos que a IA vai trazer para detecção precoce de doenças, tratamentos novos para doenças que a gente não entende, porque uma coisa legal da IA é que ela não precisa explicar por que ela chegou naquele resultado. Nós, seres humanos, para chegar no resultado, a gente primeiro precisa explicar para a gente poder explicar para outras pessoas por que aquele resultado fez sentido, porque senão todo mundo vai dizer, isso aí é achismo, é zoeira da sua cabeça, ou você está inventando. A IA não quer saber disso. Ela usa os dados. Ela usa dado, detecta padrão e acabou. É isso que vai acontecer. Então a IA consegue ver padrões que o humano nunca veria. Então ela vai conseguir chegar em diagnósticos. Tem IA que já consegue detectar pelo Apple Watch se o cara vai ter Parkinson 7 anos, 8 anos antes do Parkinson aparecer. São padrões que realmente nunca teriam como o médico não pegaria isso. Né? Você consegue fazer a avaliação neuropsicológica, de aspectos neuropsicológicos para detectar neurodivergência, como autismo e outras coisas, usando dados ou usando padrões como características faciais ou alguma estereotipagem que o médico não conseguiria pegar ou explicar. Muito menos padronizar isso para ser replicado. A IA não quer saber disso. E talvez existam infinitos padrões que a gente desconhece. Que a gente desconhece para inúmeras doenças. Então, a IA eu acho que vai conseguir dar uma acelerada muito, muito grande em diagnósticos e também em tratamentos, porque ela vai começar... Já tem IAs dedicadas para moléculas que são usadas em indústrias farmacêuticas, né? Então, a IA vai ser usada de forma
paralela, assim, com ferramentas diferentes. A gente fala em IA, é sempre muito genérico, né? Mas a IA para moléculas é uma IA trabalhada especificamente para ver formato tridimensional da molécula e entender o seu efeito biológico. Então, ela consegue acelerar o tempo de pesquisa de uma medicação de 10 anos para 1, para 3 meses, para pouco tempo na janela de tempo padrão. Isso tem um impacto não só porque os remédios vão chegar mais rápido, as soluções vão chegar mais rápido, mas a um custo menor. Porque em vez de você ter que 10 anos de trabalho para processar uma droga, agora você pode ou descartar ela precocemente, nisso não vai dar em nada, ou deu certo. Vamos entrar na fase de testes para que a gente possa botar ela no mercado o mais cedo possível. Né? Então, tem muita coisa para acontecer na medicina. Eu acho que a medicina vai ser um dos ramos que vai ser grandemente impactado pela IA, porque é uma força mundial. A gente quer melhorar a saúde e a gente quer viver cada vez mais. Com certeza. É uma força que move o ser humano. Então, muita gente vai gastar energia e estudar IA para essa finalidade. Mas se você me perguntar se eu vejo essa mesma energia acontecendo aqui no Brasil, eu não vejo por conta das dificuldades técnicas que a gente tem aqui. E acesso à informação, talvez? Também, né? Controle de dados, tudo isso. Mas eu vejo que o mercado mudou de cara nesse último ano. Então, as pessoas que antes, como você mesmo disse, eram céticas ou colocavam dificuldades, olhavam com o pé atrás assim, a IA, será que isso dá certo? Será que a resposta tá errada? Hoje em dia elas já entenderam. Quem não usa IA vai ficar para trás, vai ficar para trás. E não vai ficar para trás porque a IA vai chegar e atropelar, não. É outro cara que está usando a IA que vai atropelar. Né? Então, essa mudança de chave na visão das pessoas, eu acho que foi fundamental para que elas hoje estejam mais propensas a adotar a IA, a querer entender e estudar mais a IA. Cara, perfeito. A gente chegando agora na nossa reta final aqui, eu quero te agradecer. Deu para a gente ter um panorama geral muito bom, desde a inteligência artificial na saúde aplicada tanto a negócios, a processos de clínicas, de hospitais, quanto também para onde a gente caminha, né? Desenvolvimento de equipamentos, de diagnósticos, de medicamentos. Então, quero te agradecer e quero saber se alguém quiser saber mais sobre o teu trabalho, quiser te encontrar, como é que faz isso? Bom, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? É muito legal conversar sobre isso, esse futurismo da medicina com IA é uma coisa muito louca de pensar, os desdobramentos disso. Nada do que eu disse necessariamente vai virar a verdade, mas é legal pensar sobre isso, porque são muitas coisas novas que estão chegando e quando a gente começa a conectar essas ideias, começa a ver coisas malucas que podem acontecer. Tirando o futurismo da nossa conversa, já tem muita coisa boa para aplicar hoje. Né? Usar a IA de forma estratégica para estruturar negócios, usar a IA como ferramenta para automatizar processos repetitivos, usar a IA para conseguir fazer você entregar mais qualidade, mais valor na tua entrega como profissional, já está na mão, já dá para usar e cada vez mais está mais fácil e mais rápido. Uma coisa que o ano passado eu demorei muito tempo para desenvolver, hoje com a otimização das ferramentas, a gente desenvolve em dias um agente conversacional que se liga lá na agenda do médico, que busca informação, devolve para o paciente, marca consulta, avisa. Então, isso tudo está fácil de fazer. Né? Bom, quem quiser se interessar por esse assunto e quiser conhecer melhor o que a gente pode fazer para otimizar o negócio, sua carreira, tudo isso, vai lá no Instagram, conversa comigo, que a gente marca um horário, conversa especificamente sobre esses problemas e avalia essas soluções. Meu Instagram é @felipemarinho.ai. A gente vai colocar aqui embaixo também. Show. Agradeço vocês de coração. Um grande abraço, Zu. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, galera. Até o próximo podcast.